Vamos ter um tempo muito especial hoje aqui de aprendizado da palavra de Deus. Eu queria muito que o seu coração e sua mente estivesse aberto para entender, para ser ministrado, para dar uma razão mais sólida para a sua fé. E eu gostaria de orar nesse instante, por esse momento, para que nós possamos estar 100% aqui, voltados para aquilo que vai ser falado nessa noite. Você pode fechar seus olhos onde você está? Eu queria que você orasse por você e queria que você orasse por mim. Peça para que Deus me use pela misericórdia dele como um instrumento para ministrar a sua vida. E peça que Deus abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que você entenda aquilo que ele quer falar com você nessa noite. Ora o Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e quero te agradecer pela oportunidade de estar novamente aqui nesse lugar tão especial que o Senhor nos presenteou para te adorarmos aqui, como família, como corpo. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar ao Senhor este momento. Eu quero dar toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para falar conosco nessa noite, para ministrar as nossas vidas, ministrar os nossos corações. Nós queremos entender as verdades a respeito da Tua palavra, a respeito da Bíblia Sagrada. Entender, Deus, quais são as razões pelas quais ela é tão especial e é considerada Tua palavra para a nossa vida. Pai, que em nome de Jesus, cada coração e cada mente aqui esteja completamente sintonizado no Senhor. E em nome de Jesus, nós repreendemos toda e qualquer ação do inimigo, Deus, para tentar tirar o foco daquilo que vai ser ministrado nessa noite. Nós consagramos a Ti esse momento e pedimos que o Senhor, pela Tua misericórdia, fale conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então nós vamos começar uma série de mensagens aqui na igreja. Nós sempre trabalhamos com série e nós tínhamos guardado essa para depois da inauguração. Domingo passado não estive aqui, eu tirei aí 4 dias, eu passei 4 anos sem tirar férias, eu tirei 4 dias, um dia para cada ano. Não foi férias, foi uma folga. Então com a família nós saímos e final de semana passado nós não estávamos aqui, mas já soube que foi uma bênção o culto, já assisti a mensagem e realmente foi um tempo muito especial, graças a Deus por isso. Mas hoje nós estamos de volta e hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens que tem como título Eu Sei Porque Creio. E aí tem uma reticência, né? Ela está assim para cima, mas ali é uma reticência, porque a cada semana a gente vai completar essa frase. Então hoje, a mensagem 1, a gente vai dizer Eu sei porque creio na Bíblia. Então esse é o tema da mensagem de hoje, eu sei porque creio na Bíblia. Um texto que nos dá a inspiração para tratar sobre esse assunto nessa série é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Então esse texto, o que Pedro está dizendo aqui, é que nós como discípulos, como cristãos, temos que estar sempre preparados para quê? Para explicar a razão da nossa esperança, para explicar a razão da nossa fé a qualquer pessoa que nos perguntar por que temos essa fé. E essa série de mensagens ela vai tratar justamente sobre isso. É solidificar a nossa fé com razão. É por isso que o título da série diz: a minha fé tem razão, o complemento lá. Então a ideia é você crer na Bíblia. Sim, eu creio na Bíblia, mas por que você crê na Bíblia? Quem é que te garante que esse livro aí é a palavra de Deus mesmo? Quem te garante que isso aí não é uma obra humana que foi manipulada ao longo dos séculos e que não tem nada a ver com Deus? Por que você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia porque um dia um pastor disse que a Bíblia era a palavra de Deus e pronto? Então se alguém te perguntar quais são as provas de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, o que você tem para dizer para essa pessoa? É isso que Pedro está dizendo, nós temos que estar preparados para responder a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Então a ideia dessa série, as mensagens vão parecer até mais um estudo, porque a ideia é solidificar a nossa fé, é trazer um embasamento teológico, bíblico,
racional, para entendermos por que cremos nas coisas. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui: saber explicar a razão da nossa fé e da nossa esperança. E olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Se puder botar um pouquinho mais de retorno para mim, eu agradeço. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto emocional. É isso? Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, Paulo não está pedindo simplesmente, Paulo não está mandando simplesmente, o texto é claro, há uma apelação, ele está dizendo: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus. Se fosse nos dias de homem, pela caridade. Paulo está rogando, Paulo está implorando pelas misericórdias de Deus, que nós ofereçamos a Deus um culto racional. Um culto racional. E para isso é necessário uma renovação de quê? Da nossa mente. Deus quer que nós apresentemos a Ele um culto racional, inteligente. Não uma fé alienada, burra, que não sabe por que crê, que não sabe por que faz as coisas. Mas Paulo está dizendo: eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresentem um culto racional. A emoção, ela é maravilhosa, ela também é obra de Deus na nossa vida, sim. Mas Deus não te deu um cérebro para você descartá-lo na hora de se relacionar com Ele. Tem gente que acha que o relacionamento com Deus e a experiência com Deus sempre é algo emocional, é sempre uma coisa que vai causar um arrepio, alguma coisa assim que mexe com a emoção. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, pessoas capazes de pensar, de raciocinar, porque Ele queria ter relacionamento conosco. E Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, meu povo, apresentem a Deus um culto racional, uma fé inteligente, uma fé racional, que tem embasamento, que sabe o porquê que crê. Então Paulo meio que completa o que Pedro está dizendo, ou Pedro completa o que Paulo está dizendo. Saibam explicar a razão da fé de vocês, apresentem a Deus um culto racional. Por que é que você crê na Bíblia? Que provas você tem de que a Bíblia é um livro confiável? Quem te garante que ela não foi manipulada e modificada ao longo dos séculos? Qual a prova que você tem de que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós precisamos, como Pedro diz, estar preparados para responder à razão da nossa fé. Estou precisando um pouquinho mais de retorno ainda, viu? A pergunta que vamos fazer agora é a seguinte: por que a Bíblia é o livro dos livros? Por que que a Bíblia é o livro dos livros? Olha, esse início não está aí no seu esboço, viu? Não coube, não. Vocês não têm nenhum compromisso antes das 10, não, tem? Espero que não. Porque a Bíblia é o livro dos livros. Meus amados, a palavra Bíblia vem do grego biblios, que significa rolos ou livros. Ou seja, a Bíblia, ela é um livro especial, ela é o livro dos livros, porque ela nem é apenas um livro só. A Bíblia, na verdade, ela é uma coleção maravilhosa, magnífica de livros. A Bíblia, ela é uma biblioteca, porque é daí que vem a palavra biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca ambulante. Nesse livro estão contidos 66 livros. É por isso que esse livro é o livro dos livros. Aqui não é apenas um livro, aqui é uma coleção maravilhosa de livros. Aqui existem 66 livros, divididos em duas partes principais, chamadas de Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento fala da criação do mundo, da criação do homem,
fala da aliança de Deus com Noé, fala da aliança de Deus com Abraão, e fala das profecias a respeito de um Messias prometido que Deus havia prometido que enviaria sobre a terra para ser a salvação do mundo. Chegamos no Novo Testamento, e o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, conta a história da chegada desse Messias que se chama Jesus, que é o Salvador do mundo. O Novo Testamento conta a história do surgimento da igreja de Jesus através de Atos dos Apóstolos. Aqui estão contidas as cartas de Paulo, as profecias para o futuro. Esse é um livro maravilhoso. Por isso, ele é chamado de o livro dos livros, porque ele não é apenas um livro, ele é uma grande e magnífica coleção de livros. Meus amados, a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo, o livro mais distribuído, o livro mais vendido e o livro mais lido no mundo. Mais traduzido, mais distribuído, mais vendido e mais lido no mundo. Não existe nenhum outro livro que pelo menos chegue perto da Bíblia. A Bíblia é disparado o livro mais lido, mais vendido, mais distribuído e mais traduzido no mundo. Por essas e outras coisas, podemos dizer que a Bíblia é o livro mais importante da humanidade. Mas tem outras perguntas que podemos e devemos responder a respeito da Bíblia. Quem foi que escreveu a Bíblia? Onde ela foi escrita? E quando isso ocorreu? Quem escreveu? Onde ela foi escrita? E quando a Bíblia foi escrita? A Bíblia, ela é especial também nisso. Ela não foi escrita por uma pessoa em uma determinada época, em um determinado lugar. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas diferentes. Eu digo por mais de 40 porque não se sabe ao certo se foram só esses, mas por mais de 40 escritores, em épocas diferentes, em um período de em torno de 1.600 anos, 16 séculos. Foi mais ou menos o tempo que levou para que a Bíblia fosse totalmente escrita. Não foi um livro escrito em 1 ano ou em 6 meses. E em continentes, em regiões diferentes, épocas diferentes. A Bíblia é realmente um livro extraordinário. Uma outra pergunta que muitos fazem sobre a Bíblia é: em qual língua a Bíblia foi originalmente escrita? Nesse início eu estou dando algumas informações para a gente alicerçar e depois a gente partir para algo mais profundo. Mas em qual língua a Bíblia foi originalmente escrita? Você já deve saber que a Bíblia não foi escrita originalmente em português. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento quase que em sua totalidade foi escrito em hebraico. E ali tem um pequeno trecho em hebraico. O texto original da Bíblia tem aquela aparência ali em hebraico. Sabe? E o interessante desse texto em hebraico, só uma curiosidade, é que em português você lê da esquerda para a direita, e no hebraico você lê da direita para a esquerda. E esses pontinhos pequenininhos que vocês estão vendo, esses são as vogais. Então isso é um nó para você traduzir esse negócio. Mas essa aí foi o idioma, a língua que foi escrita quase que totalmente o Antigo Testamento. Por que quase que totalmente? Porque como a Bíblia levou tantos séculos para serem escritas, passou-se império, mudou-se a língua oficial, e aí chega um tempo em que o hebraico está saindo e está entrando uma outra língua, que é o aramaico. Então algumas partes do Antigo Testamento, como uma parte do livro de Daniel, por exemplo, foi escrita em aramaico, que é uma língua bem semelhante ao hebraico, mas uma língua diferente. O aramaico já era a língua oficial do Império Persa e já era uma língua falada no tempo de Jesus. Então demorou séculos se falando aramaico, e quando Jesus chega, era uma língua comum falada também no tempo de Jesus. E o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, chamado grego koiné. O que é esse grego koiné? Ali tem um exemplo ali de um texto em grego, né? O que é esse grego koiné? Grego, só para registrar, era a língua oficial do Império Romano. As pessoas falavam aramaico, as pessoas falavam grego, mas na hora de escrever, normalmente se escrevia tudo em grego, porque era uma língua conhecida em todo o Império Romano. Mas só que quando as pessoas iam escrever algum texto, elas escreviam num grego mais erudito, mais rebuscado, né? Mas o Novo Testamento, ele foi escrito num grego koiné,
que é um grego comum, usual, que era a língua que o povo falava no dia a dia. Por quê? Primeiro porque alguns dos discípulos eram pessoas simples, mas também porque era principalmente cartas e textos endereçados a pessoas simples. Porque Paulo, por exemplo, Paulo era um erudito. Paulo sabia várias línguas. Claro que Paulo podia escrever num grego erudito, mas Paulo escreve também no grego koiné, porque ele está endereçando cartas para pessoas simples. Isso é ser contemporâneo, viu? Eles escreveram na linguagem do povo, que o povo tinha acesso, que o povo podia ler. Então, originalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, e depois traduzido para muitos e muitos idiomas, e graças a Deus para o nosso português também. Agora entenda uma coisa: toda tradução da Bíblia, obrigatoriamente, ela é feita a partir do texto original. Não foi assim, Martinho Lutero pegou lá a Bíblia e traduziu para o alemão, aí de repente alguém pegou e traduziu, pegou a Bíblia alemã e a partir do alemão traduziu para o inglês, e alguém pegou a Bíblia em inglês e a partir da de inglês traduziu para o português. Aí a pessoa diz, então foi alterando a interpretação de cada um. Não é assim que acontece. Toda tradução da Bíblia, ela tem que obrigatoriamente partir do texto original. Se vai traduzir do inglês, é do hebraico para o inglês, é do hebraico para o português, e assim vai. Inclusive as versões que nós temos, tem alguém que tem uma Bíblia aí revista e corrigida, alguém tem uma Bíblia revista e atualizada, alguém tem uma Bíblia NVI, nova versão internacional, alguém tem a Bíblia nova tradução da linguagem de hoje, Bíblia viva, a mensagem, são várias versões da Bíblia. Aí alguém pode dizer, isso aí foi mudando, foram simplificando e foi alterando a Bíblia. Todas essas versões, elas partem dos originais. Não foi que pegou a revista corrigida, que é um português, né, mais erudito, e diz, vamos simplificar e fazer aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Essa palavra está complicada, vamos botar uma palavra mais fácil? Não, todas elas partem dos originais. Então não tem essa ideia de sair mudando, facilitando e alterando. Toda tradução da Bíblia, toda versão da Bíblia, obrigatoriamente tem que partir dos textos originais de hebraico, de aramaico e de grego. Outra pergunta: como é que nós podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Essa é uma pergunta muito importante. Como é que podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Como saber se posso acreditar nisso? Que ela é um livro confiável, acima de tudo um livro que é palavra de Deus. No meio da teologia, existe o que nós chamamos de evidências. Basicamente 3 tipos de evidências, e nós vamos resumir rapidamente para vocês aqui. Primeiro, eu acho que isso aí já tem no seu esboço. As evidências externas dizem que a Bíblia tem comprovação histórica. As evidências externas dizem que a Bíblia tem comprovação histórica. O que são as evidências externas? Já está dizendo externo, é aquilo que está fora. Então as evidências externas são as provas de que a Bíblia é confiável, historicamente falando, provas que estão fora das páginas da Bíblia, provas dadas pela ciência e por outras coisas que estão fora das suas páginas. Então as evidências externas provam que a Bíblia tem comprovação histórica. Olha, letra A diz a primeira evidência externa. A princípio talvez você não entenda a razão, mas eu vou explicar. Primeira evidência externa que comprova a autenticidade histórica da Bíblia é o alto número de cópias manuscritas e o curto espaço de tempo entre os manuscritos originais e as nossas cópias do Novo Testamento. Quando eu falo um alto número de cópias, não estou me referindo a esses livros que você compra na livraria. Estou me referindo aos manuscritos feitos no tempo, nos primeiros séculos, pelos discípulos, que foram lá e escreveram lá em papiros, em pergaminhos, escritos antigos. Nós temos milhares de cópias. Só do Novo Testamento nós temos mais de 5.000 cópias de manuscritos do Novo Testamento, e em um curto prazo de tempo em relação aos originais. Qual a vantagem disso?
Qual a vantagem de ter-se muitas cópias dos escritos originais? É a possibilidade de fazer comparação entre essas cópias. Imagina só que algum maluco, mal intencionado em algum século, no segundo século, no terceiro século, pegou lá o Novo Testamento e diz: eu vou fazer uma cópia e vou sair alterando as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, para dizer o que eu quero que ele diga. Então vamos supor que algumas pessoas acreditam nisso. A Bíblia foi manipulada, ela foi alterada. Então vamos supor que algum maluco lá no século II, no século III depois de Cristo, resolveu fazer uma cópia alterada. Sabe o que é que o máximo que ele ia conseguir com isso? Era ter uma cópia diferente das milhares de outras cópias originais e que ia ser rejeitado pela igreja e pelos cristãos, porque na hora que pegava uma cópia que comparava com as outras, está diferente. Então o fato de ter-se muitas cópias iguais dos originais evitava que alguma pessoa fosse fazer uma diferente, porque não era aceito no meio cristão, porque todo mundo conhecia. Um outro detalhe é que os originais do Novo Testamento, que começaram a ser escritos a partir do final do primeiro século, não eram textos que ficavam escondidos no museu, mas, por exemplo, as cartas de Paulo eram amplamente divulgadas e ensinadas nas igrejas, porque eram cartas que ele escreveu para as igrejas. A igreja do tempo, no tempo dos apóstolos e logo depois, nos séculos seguintes, elas conheciam os textos originais. O que significa isso? Que não podia vir um outro maluco e fazer uma cópia alterada e empurrar de goela abaixo do povo, porque ninguém ia aceitar isso. Todo mundo conhecia o original. Como é que eu vou fazer uma cópia modificando o original se você conhece o original e você não vai perceber? Então o fato de ter-se muitas cópias, pode-se comparar essas cópias, evitava essa fraude, e o fato da igreja conhecia profundamente os textos originais, e não era permitido, é claro, não seria aceito mudanças em cópias das escrituras do Novo Testamento. Então essa é uma prova, uma evidência externa, que dá segurança histórica para a Bíblia. Comparação, por exemplo, com alguns outros documentos, alguns textos que são ensinados nas escolas e faculdades, e que são tidos como confiáveis, mas que nem se comparam com a Bíblia. Por exemplo, quem já estudou sabe, quem é que questiona a existência de Júlio César, das guerras gálicas? Ninguém questiona, e são escritos muito antigos, que só existem 10 cópias dos originais, e a primeira cópia foi escrita 1000 anos depois dos originais terem sido escritos. Mas ninguém questiona que Júlio César nunca existiu, que as guerras gálicas nunca existiu. Todo mundo tem esses documentos como verdadeiros. Então, se a gente chegar e aceitar que a Bíblia é um livro que não tem historicidade, que foi alterado e essa coisa toda, então nós vamos pegar toda a história escrita da humanidade, que são ensinadas nas faculdades, e vamos jogar no lixo. Porque se a Bíblia, que foi feita nesse processo, dentro de uma comunidade, onde todo mundo conhecia esses textos, e a partir daí as cópias foram sendo feitas nesse contexto, e dizer que isso não tem credibilidade, e dizer que Júlio César tem credibilidade, então joga fora os escritos históricos todos, porque a Bíblia tem um processo muito mais confiável ao longo dos anos do que muitos textos históricos que nós estudamos nas faculdades. A Bíblia, historicamente, é confiável, ela não foi alterada, ela não foi manipulada, não tem a mínima condição de isso ter acontecido ao longo da história. Agora atente para uma coisa muito importante, que algumas pessoas não têm essa informação. Nós não temos, nos dias de hoje, os originais das Escrituras. Como já falei, nós temos mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Mas não existe um canto onde estão guardados os escritos originais. A carta que o próprio Paulo escreveu está lá guardada. O que nós temos são aquelas cópias fiéis ao original, que foram feitos pouco tempo depois dos originais terem sido escritos. Aí você diz, mas por que será que Deus não permitiu
que nós tivéssemos os originais da Bíblia. Meus amados, a Bíblia não diz o porquê, mas eu imagino. Eu imagino que Deus não permitiu que nós tivéssemos os originais, os escritos da Bíblia, por causa da nossa tendência idólatra. Sabe o que é que a gente ia fazer se tivesse a carta original escrita por Paulo? Íamos fazer romarias, peregrinações, para ir lá nessa carta e adorarmos aquele pedaço de pergaminho, aquele pedaço de papiro, aquela escritura que Paulo fez. Íamos esquecer do conteúdo da carta, íamos começar a adorar aquela carta. Ora, hoje nós temos apenas papel impresso em gráfica, e tem gente que ainda sacraliza e adora o papel, achando que ele tem poderes místicos especiais. Tem gente que põe lá a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, deixa aberto lá na sala, no quarto, e acha que essa Bíblia aberta naquele Salmo vai proteger a sua casa do mal. E isso é só papel feito na gráfica. Agora você imagina se a gente tivesse os textos originais escritos pelos apóstolos. Se nós tivéssemos o texto original do Pentateuco escrito lá por Moisés, nós íamos adorar aquilo e esquecer da mensagem. Então eu entendo que por causa da nossa tendência idólatra, Deus não permitiu que tivéssemos em nossas mãos os textos originais, mas temos cópias fiéis, provadas e comprovadas historicamente, cientificamente, que são fiéis, para que nós possamos ter a Escritura conosco. Outra evidência externa complete aí, o extremo cuidado e reverência com o qual as Escrituras foram copiadas pelos antigos copistas dão confiabilidade. Como é que você imagina que alguém que fez essas cópias, que é chamado de copistas, como é que você imagina que era um copista, onde é que ele fazia essas cópias, como é que ele fazia? Você imagina ele lá na mesa da cozinha da casa dele, pegava lá um escrito, uma carta de Paulo, vou fazer aqui uma cópia de qualquer jeito e pronto. Meus amados, os copistas, que eram os escribas judaicos, quando iam fazer as cópias, principalmente do Antigo Testamento, eles tinham todo um ritual, umas rígidas regras para assegurar a exatidão daquelas cópias. Primeiro, eram homens que faziam uma cópia debaixo de muito temor, reverência e até medo mesmo. Eles sabiam com o que eles estavam lidando. E tinha algumas regras que impediam de haverem erros nessa cópia. Por exemplo, eles só podiam copiar letra por letra. Um copista não podia ler uma palavra, uma frase e copiar aqui a palavra e a frase. Não, ele tinha que dizer A, C, e letra por letra. Era esse o método usado para o copista fazer a cópia. Outra coisa, eles contavam quantas vezes, vamos supor que o copista vai fazer uma cópia do livro de Isaías. Então eles contavam quantas letras A tinham no livro de Isaías. Sei lá, tem 5.000, 10.000 letras A. Ok. Quando o copista terminava o trabalho dele, vamos conferir e contar nessa cópia se tem as 10.000 letras A. Se tivesse 9.999, sabe o que eles faziam? Eles queimavam todos aqueles rolos, trabalhos de meses, queimavam porque essa cópia não está exata. Se está faltando letra, ou então se tem letra a mais, é porque ela não está exata. E era queimado o rolo. Outra coisa que eles faziam, eles contavam quantas letras gerais tinham naquele livro. Sei lá, tem 100.000 letras. Então a metade desse livro é em 50.000 letras. Qual é a 50.000 letras? É marcável. Essa aqui é a letra número 50.000. Ok. Quando tinha a cópia, vamos marcar aqui a letra. Essa aqui, nessa palavra, é a letra do meio do livro. Marcou. Agora conta para trás. Se tem a quantidade de letras para trás e se tem a quantidade de letras para frente. Se não bater a conta, queima todo o trabalho, porque não está fiel ao texto original. Então eram muitas regras que qualquer errinho queimava-se todo aquele rolo, todo aquele trabalho era jogado fora porque não era fiel. Outra coisa, esses copistas, eles vestiam roupas
especiais, porque para eles era um ritual especial. E cada vez que um copista ia escrever o nome de Deus naquela cópia, ele pegava uma pena ou um canudo novo para escrever, e só escrevia naquela única vez com aquela pena ou com aquele canudo. Tamanha era a reverência que esses homens tinham na hora de fazer essas cópias. Então não pense um cara sentado na mesa da cozinha fazendo uma cópia de qualquer jeito, mudando palavra para lá e para cá do jeito que ele quisesse. Não era assim. É um rígido processo. E os copistas tinham muito temor diante daquilo que eles faziam. Uma outra evidência externa é a confirmação de lugares e datas pelas descobertas arqueológicas. Ao longo da história você tem visto, os cientistas começam a questionar, mas daqui a pouco tem uma descoberta científica, vai lá uma escavação e encontra alguma coisa que a Bíblia diz que tinha. Comprova uma cidade que a Bíblia dizia que existia. Toda hora está aparecendo alguma coisa. Eu trouxe só 2 exemplos aqui para a gente não perder muito tempo. Mas, por exemplo, os manuscritos do Antigo Testamento, chamados os escritos do Mar Morto, eles foram achados na década de 40, em uma caverna lá próxima à região do Mar Morto. Eram cópias dos textos do Antigo Testamento, com a exceção de Esté e Neemias, que não tinha. Mas todos os escritos do Antigo Testamento tinham nessa cópia. Descoberto por acaso, uns pastores lá cuidando de cabras, e de repente foram atrás de um animal perdido, descobriram essa caverna. Dentro da caverna descobriram alguns potes de cerâmica, porque era assim que eram guardados os rolos, e dentro desses potes cerâmicos estavam os papiros, os rolos, com os escritos do Antigo Testamento. Quando chegou na mão de quem entendia do assunto, descobriram o que era, e pasmem, olha só, vê se você acompanha meu raciocínio. Nós tínhamos cópias do Antigo Testamento, que eram de 900 anos antes de Jesus. Imagina como eram antigas, Jesus faz 2000 anos que veio. As cópias que nós tínhamos do Antigo Testamento eram de 900 anos antes de Jesus. Ou seja, para os nossos dias era uma cópia de quê? De 2.900 anos. E aí encontrou-se esses escritos no Mar Morto, que eram cópias também mais antigas do Antigo Testamento. E essas cópias são de 1000 anos antes da que nós tínhamos. Ou seja, de 1.900 anos antes de Jesus. E aí os cientistas pensam, agora a gente vai descobrir a fraude. Porque agora nós pegamos uma cópia mais antiga do que as que os cristãos usam e os judeus usam, e nós vamos ver que essa aqui está diferente e vamos ver que foi modificada. Quando foram comparar os escritos do Mar Morto 1000 anos antes da cópia que a gente tinha, batiam. Idênticas. Ou seja, passados 1000 anos daquela cópia para aquela outra cópia, e ninguém tinha alterado nada. Confiável. Evidências externas, evidências arqueológicas provam isso. Um outro exemplo científico e arqueológico foram a descoberta da cidade de Jericó, através de escavações. Ali tem algumas imagens. Foram descobertos os restos da cidade de Jericó, que no livro de Josué conta a história quando eles entraram na terra prometida e foram lá derrubar as muralhas de Jericó, e quem derrubou foi Deus, de dentro para fora. E eles escavando lá, e eles mesmos, os arqueólogos, com aqueles processos científicos deles, determinaram que essa cidade foi destruída, as muralhas foram derrubadas, e a data que eles preveem, que eles acham pela ciência, de que aconteceu a destruição da cidade de Jericó, é da data que coincide com a época de Josué. E algo mais interessante que eles encontraram na cidade, no resto da cidade de Jericó, era que eles encontraram restos dos celeiros, porque era a época da colheita, e eles encontraram celeiros inteiros queimados e grãos queimados. Os celeiros, segundo eles, os celeiros estavam cheios quando foram destruídos. E isso não encaixava, porque normalmente os povos nômades, quando invadiam e destruíam uma cidade, eles saqueavam tudo, eles roubavam tudo. Mas em Jericó está lá os celeiros cheios. E aí foi lembrar-se do que a Bíblia diz em Josué, de que a ordem que Deus deu a Josué foi: entrem lá e destruam a cidade, mas não tirem nada de lá. Não tirem nada de lá, destrua tudo que tem lá. É tanto que Acã, que estava no povo de Deus e desobedeceu e tirou algumas peças de ouro, depois foi severamente punido. E aí a história arqueológica bate com a história bíblica. A cidade de Jericó, que foi encontrada, data da destruição da época de Josué.
e os celeiros estavam cheios, ou seja, quem destruiu a cidade não saqueou a cidade, mas destruiu com tudo que tinha dentro, de acordo com o que a Bíblia diz que aconteceu. E a gente poderia passar a noite inteira falando de descobertas. Você pode pesquisar na internet, arqueologia bíblica, e você vai ver inúmeros exemplos de que a ciência, a arqueologia, tem descoberto coisas que a Bíblia já dizia que tinha acontecido, e agora está tendo comprovação científica. Então as evidências externas provam de que a Bíblia é historicamente confiável. Segundo, complete aí, as evidências internas dizem que a Bíblia é um livro único. As evidências internas dizem que a Bíblia é um livro único. E o que são as evidências internas? É claro, as externas são as provas fora da própria Bíblia que dizem que ela é verdadeira. E as evidências internas são as provas que estão dentro da própria Bíblia, nas suas páginas, que provam que ela é verdadeira, que é um livro único. Complete aí. A primeira evidência interna: a maior parte da Bíblia vem de testemunhas oculares, ou seja, de pessoas que testemunharam os fatos. Sabe, uma das evidências mais procuradas pelos historiadores para provar a credibilidade de um texto é se ele é de primeira mão, ou de segunda mão, ou de terceira mão. E o que é primeira mão? É se ele foi escrito por quem vivenciou, por quem testemunhou. E no Novo Testamento foi escrito por testemunhas oculares. Ou foi escrito pelos apóstolos, pelos discípulos, ou por homens que andavam o tempo todo com esses discípulos. Por pessoas que conheceram a história, viram a história e viveram a história. Por testemunhas oculares. B, outra prova interna, evidência interna: a surpreendente concordância e consistência do começo ao fim. A Bíblia, você não começa a ler aqui uma coisa e depois ela diz, e depois ela diz de novo, e depois ela contraria. Não, ela tem uma concordância do início ao fim, ela não discorda de si mesma, ela é coerente o tempo todo. Você acha que isso não é nada? Todo livro tem que ser coerente do início ao fim. O problema é que você lembra que aqui não é só um livro, aqui são 66 livros, escritos em 1600 anos, por mais de 40 escritores diferentes, em épocas diferentes, em regiões diferentes. Tinha alguns livros do Antigo Testamento foram escritos, uma parte foi escrita em determinada data, em determinado local, outra parte foi escrita em outro local, por outra pessoa, em outra época. E a história se encaixa perfeitamente, como se fosse a mesma pessoa que tivesse escrito. O que é que aconteceu aí? Percebe o milagre da Bíblia? Se você pega um livro, é claro que ele tem que ser coerente, mas isso aqui não é só um livro, isso aqui são 66 livros, escritos durante 1600 anos, por mais de 40 pessoas, e ele se encaixa perfeitamente, concorda um com o outro. O escritor estava escrevendo uma coisa, completando outra que foi escrita, sem ele nunca ter visto o que foi escrito. Depois isso foi juntado, e se encaixava perfeitamente as histórias. A explicação para isso está onde? Porque na verdade a Bíblia tem mais de 40 escritores, mas tem um só autor, o Espírito Santo de Deus. Ele inspirou em todas essas épocas, todos esses homens, para escrever essa palavra. É por isso que ela não se contradiz, é por isso que ela é coerente do início ao fim, mesmo tendo as características que tem. A Bíblia foi escrita por pessoas de profissões diferentes, de nível cultural diferente, e mesmo assim ela se encaixa. Por exemplo, Moisés era um príncipe e legislador, Josué era um comandante de um exército, Davi e Salomão, reis e poetas, Daniel, ministro de Estado, Amós, um simples homem do campo, Pedro, Tiago e João, pescadores, Mateus, funcionário público, Paulo, teólogo, erudito, Lucas, um médico, pessoas diferentes, com instruções diferentes, em épocas diferentes, e tudo se encaixa, porque tudo tinha só um autor, na verdade, o Espírito Santo de Deus, que inspirou todos esses escritores ao longo desses 1600 anos. A Bíblia, ela segue uma linha de pensamento exata, uma harmonia perfeita, que prova que o Espírito Santo foi quem inspirou tudo isso. Então, sem dúvida, a Bíblia é o livro antigo mais confiável, mais incrível do mundo.
Eu trouxe para vocês uma comparação com 3 outros livros, rapidamente, com 3 outros livros que são considerados por muitos como livros sagrados. Eu não vou criticar os livros em si, não vou falar do conteúdo desses livros, mas apenas uma comparação no processo escrito, de como ele foi escrito. Por exemplo, a Bíblia e o livro dos Mormons. A Bíblia, como eu já falei, ela já foi vista, os seus originais tinham sido vistos por milhares de pessoas antes de começarem a fazer as primeiras cópias. Ou seja, quando alguém começou a fazer a primeira cópia, todo mundo já conhecia os originais. Então não dava para fazer qualquer cópia e dizer que estava do jeito certo sem estar. O livro dos Mormons foi traduzido de um suposto original, sobre o qual foi declarado visto e traduzido por um único homem, Joseph Smith, e o original que ele usou, que ele leu para escrever a cópia dele, esse original, segundo ele, foi levado de volta ao mundo espiritual, aos céus, não sei. E esse livro é tido como confiável e sagrado. Olha a diferença. Um único homem disse que teve uma visão de um livro celeste, ele copiou esse livro todinho, depois esse livro desapareceu. Um homem em um determinado lugar, em determinada época, fez isso. A Bíblia e o Alcorão, por exemplo, o livro dos muçulmanos, o livro sagrado dos muçulmanos. A Bíblia foi escrita por mais de 40 escritores em período diferente, como já falei, 50 gerações diferentes, e apresenta uma concordância infalível. O Alcorão foi escrito por um único homem, Mohammed, mais conhecido como Maomé, em um único lugar, em um único momento específico da história. E algumas histórias desse livro que coincidem com as histórias do Antigo Testamento, elas não encaixam, algumas coisas não correspondem às datas e aos locais. A Bíblia e as escrituras do hinduísmo. As histórias relatadas na Bíblia mostram a ação de Deus num ambiente histórico e real, como falamos em Jericó, por exemplo. A escritura do hinduísmo, ela fala de coisas que aconteceram no mundo espiritual, num reino espiritual, que não é aqui na terra. Logo, não tem como comprovar cientificamente que aquelas histórias realmente aconteceram. A Bíblia tem como comprovar cientificamente as suas histórias e como elas aconteceram. Então, meus amados, por essas e outras eu digo, a Bíblia é o livro mais especial do mundo. Não existe comparação, não existe nada aproximado com esse livro que nós temos, que é a palavra de Deus. Terceiro, olha no seu esboço, as evidências pessoais dizem que a Bíblia é um livro poderoso. E o que são as evidências pessoais? Essas evidências pessoais são as provas obtidas por aqueles que testemunham a respeito da Bíblia, ou que escreveram a Bíblia, ou que leem a Bíblia e praticam a Bíblia. Complete aí no seu esboço. Primeira evidência pessoal: milhões de vidas foram transformadas pela verdade da Bíblia. Essa é uma prova pessoal. Milhões de vidas já foram transformadas pela verdade da Bíblia. Eu pergunto aqui nesse auditório, tem alguém que teve a vida transformada depois que leu, entendeu e praticou a Bíblia? Levante a mão. Diga glória a Deus se você já foi transformado. Quer uma prova mais forte que essa? A minha vida, a sua vida foi transformada pela verdade da palavra de Deus quando lemos, entendemos e praticamos. Essa é uma evidência pessoal que mostra que a Bíblia é um livro poderoso. Outra evidência pessoal é o testemunho de alguém muito especial. O testemunho de Jesus. Jesus dá testemunho a respeito do Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha. Você entende isso, né? Jesus ainda não tinha o Novo Testamento, ele estava acontecendo. Ele era o Novo Testamento acontecendo. A escritura que Jesus tinha acesso era o quê? O Antigo Testamento que nós temos. E Jesus dá testemunho, olha só. Jesus disse que a Bíblia vem de Deus. Complete aí. Eu conheço algumas pessoas que afirmam que acreditam em Jesus, mas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu digo a você uma coisa: se você acredita em Jesus, você não tem como duvidar que isso aqui é a palavra de Deus. Porque se isso aqui não é a palavra de Deus, Jesus não passou de um mentiroso.
Porque ele falou várias vezes que isso aqui, as escrituras eram sagradas e se tratavam da palavra de Deus. Então você não pode acreditar em Jesus e duvidar da Bíblia. Porque Jesus disse que a Bíblia era a palavra de Deus. Mateus 22, 29, Jesus afirma que a Bíblia é uma fonte de autoridade. Olha o que ele diz. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Que escrituras é essa que Jesus disse que tínhamos que conhecer? Ou que estávamos enganados porque não conhecíamos? Era o Antigo Testamento, que era a Bíblia que ele tinha na sua época. Jesus proclamou que a Bíblia está acima de qualquer outro livro. Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Jesus está falando da lei, e Jesus está falando dos mandamentos. Isso ele está falando do Antigo Testamento. Ele está dizendo: nem um tio, nem um jota se omitirá, e toda a palavra de Deus se cumprirá. Jesus está dando testemunho de que o Antigo Testamento está acima de qualquer coisa. Em João 10,35, Jesus diz: as escrituras nunca podem ser anuladas. Jesus está falando isso. E que escrituras? O Antigo Testamento. Jesus chamou o Antigo Testamento de palavra de Deus. Marcos 7,13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Ele está falando: vocês, com as tradições de vocês, estão anulando a palavra de Deus. E que palavra de Deus é que ele falava? Os escritos do Antigo Testamento. Então Jesus disse que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Ainda como essas evidências, como o testemunho de Jesus, Jesus acreditou e confirmou a existência histórica dos personagens do Antigo Testamento. Tem muita gente que acha que alguns personagens não existiram, e Jesus disse que eles existiram. Olha só, Jesus confirmou a existência dos profetas, por exemplo. Olha só, Mateus 5,12. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dizendo para os discípulos que eles eram perseguidos e que eles deviam se alegrar, porque assim também foram perseguidos os profetas do Antigo Testamento, que vieram antes deles. Jesus confirma a existência dos profetas e que eram homens de Deus usados por Deus. Jesus confirmou a existência de um homem chamado Noé. Olha só, Lucas 17:26, Jesus diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Ele não só disse que Noé existiu, como disse que era um homem histórico, algo que aconteceu nos dias de Noé. Tem gente que acha que Noé é uma parábola. Jesus está dizendo como aconteceu nos dias de Noé. Para Jesus, Noé existiu, homem histórico, tinha os dias de Noé. Jesus confirmou o relato da criação de Gênesis. Ele cita o texto, olha só, Mateus 19:4. Ele, porém, repreendendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Esse texto é bem atual para as discussões de hoje em dia. Mas o que Jesus está dizendo: vocês não leram não o texto da criação? Que diz que macho e fêmea foi assim que Deus fez vocês? Jesus confirma o relato da criação e diz: vocês não estão lendo não? Jesus confirmou o episódio de Sodoma e Gomorra, daquelas cidades, daqueles países que foram destruídos por causa do pecado. Mateus 10:15 diz: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus cita Sodoma e Gomorra como um acontecimento histórico real que aconteceu de fato, comparando com algo que estava acontecendo no seu tempo. Jesus confirmou a história de Jonas, do profeta Jonas, aquele que foi engolido pelo grande peixe, que muita gente ri dessa história e diz que não é verdade. Mateus 12:40 diz:
Jesus diz, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus não só atesta a existência de Jonas, como ele afirma que a história de Jonas foi conduzida por Deus para ser uma parábola viva da história dele. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, eu estarei 3 dias e 3 noites, 3 dias no ventre da terra, no seio da terra. Ele estava se referindo que ele ressuscitaria ao 3º dia. Meu amado, se Jonas não existiu, se Sodoma e Gomorra é apenas uma fábula, se o Gênesis não é verdadeiro, o relato de Gênesis não é verdadeiro, se Noé nunca existiu, se os profetas não existiram, então Jesus era um grande mentiroso. Então, como eu creio em Jesus, eu acredito que todos esses homens, todas essas situações aconteceram e que o Antigo Testamento é verdadeiro e é palavra sagrada, palavra de Deus. Você crê nisso? Amém. A gente já podia ir para casa, né? Outra evidência pessoal é o testemunho de Pedro. Pedro reconhece as cartas de Paulo como escrituras sagradas. Olha que interessante. O apóstolo Pedro reconhece as cartas do apóstolo Paulo como sendo palavra de Deus, como sendo escritura sagrada. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 ao 16. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Isso é Pedro falando. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, não a sabedoria dele. Falando disso, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de se entender. É verdade, Pedro. Tem umas coisas que Paulo fala que é difícil de entender. Que os ignorantes e inconstantes tossem. E igualmente o fazem com as demais escrituras, para a sua própria perdição. Pedro está dizendo das cartas que Paulo escreveu, e ele escreveu através de uma sabedoria que recebeu. Ele está falando do Espírito Santo, e ele diz que muitas pessoas tossem ou distorcem o que Paulo escreveu, assim como distorcem o que? As demais escrituras. Percebe? Pedro coloca as cartas de Paulo com a mesma autoridade das demais escrituras. Quais eram as demais escrituras que eles tinham? O Antigo Testamento. Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo patamar de autoridade, de escritura sagrada, de palavra de Deus, que o Antigo Testamento. Para Pedro, as cartas que Paulo escreveu eram palavras de Deus inspiradas pelo Espírito Santo para a igreja. Outra evidência pessoal, que é uma evidência pessoal, mas também uma evidência interna, porque está na Bíblia. Mas é o testemunho de Paulo. Paulo reconheceu o Evangelho de Lucas com a mesma autoridade do Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo se refere ao Evangelho de Lucas como um texto que tem autoridade, a mesma autoridade dos escritos do Antigo Testamento. Quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, ele diz: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aí você diz, como é que ele está falando do Evangelho de Lucas? Olha só, presta atenção. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está citando aqui 2 passagens da Bíblia. Primeiro, quando ele diz assim, porque diz a Escritura, não ligarás, ou seja, não amarrarás a boca do boi que debulha. Essa expressão, esse texto está em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Não está aqui no PowerPoint. Essa expressão, se você quiser anotar, pode anotar. Está em Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, que é a passagem que diz que não amarre a boca do boi que está trabalhando na roça, traduzindo para a nossa linguagem. E aí ele completa e diz, digno é o obreiro do seu salário. Essa expressão está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Então observe que Paulo cita Lucas, o Evangelho de Lucas, e Paulo cita Deuteronômio com a mesma autoridade e chama ambos de Escritura. Então, para Paulo, o Evangelho de Lucas tinha a mesma autoridade de palavra de Deus, de Escritura Sagrada, como tinha o livro de Deuteronômio. Então o testemunho de Paulo afirma, e se Lucas
é palavra de Deus, você sabia que os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Sabe o que significa isso? Eles são similares. Um foi feito a partir do outro. Mateus, Marcos e Lucas, eles não são bem parecidos? Eles foram feitos a partir do outro. Ali não foi coincidência. Um fez e os demais fizeram também, cada um dando a sua ideia. É tanto que Lucas, por ser médico, você vê alguns episódios de milagres que ele dá alguns detalhes da enfermidade, que os outros não dão. Os evangelhos sinóticos. Então, se Lucas é palavra de Deus, os outros evangelhos que contam a mesma história também é palavra de Deus. Então, o testemunho de Paulo. Então, Pedro reconhece as cartas de Paulo, Paulo reconhece os evangelhos como palavra de Deus. Essa era a compreensão que a igreja tinha de que as escrituras são de fato a palavra de Deus. Meus amados, para mim está mais do que claro que Deus, através da história, com o seu poder, Ele conduziu toda a história da humanidade para fazer com que a Bíblia sobrevivesse a tudo e a todos, ao longo dos séculos, até chegar nas suas mãos. O que já tentaram eliminar esse livro da face da terra, queimar o livro, impedir as pessoas de lerem o livro, pessoas foram mortas, mas esse livro continua aí. Deus guiou a história e conduziu a história através do seu poder para que nós tivéssemos acesso a essa escritura. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, nunca passará. Ninguém pode exterminar a Bíblia da face da terra, porque Deus determinou que ela ficaria para sempre. A próxima pergunta: que princípios devo seguir para fazer um bom estudo da Bíblia? Então, eu acho que já está mais do que provado que a Bíblia é a palavra de Deus, é confiável historicamente falando, tem comprovação científica. Mas e agora? Vamos para uma parte prática. Que princípios eu devo seguir para fazer um bom estudo da Bíblia, para tirar um bom proveito quando eu for ler e estudar a Bíblia? Primeiro princípio, anote aí: a fé e o Espírito Santo são necessários para interpretarmos adequadamente as Escrituras. Você precisa da fé e você precisa do Espírito Santo. Olha só o que diz Lucas capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Ele está falando que o Espírito Santo abriu o entendimento. É necessário ter o entendimento aberto pelo Espírito Santo de Deus para que você entenda, compreenda as Escrituras. Sabe o que significa isso? A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro de ciência. Então, se você for ler a Bíblia com olhos humanos, apenas como uma fonte de pesquisa, você não vai sentir nada, você não vai ser transformado em nada, e talvez você nem entenda muita coisa. É por isso que os ateus, quando pegam a Bíblia para ler e procurando erros e não sei o que, eles terminam de ler a Bíblia e são mais ateus que quando começaram a ler. Porque eles não foram ler, levados pelo Espírito Santo, nem crendo no que está aqui. E o texto está dizendo: o Espírito Santo é quem abre o entendimento para compreender, para sentir, para viver o que tem aqui nesse livro. Então, primeira coisa, quando você for ler a Bíblia, não abra a Bíblia do mesmo jeito que você abre um livro de português, um livro de matemática, nem um livro qualquer. Isso é um livro diferente, isso é um livro espiritual. Então, antes de abrir esse livro, ore, peça misericórdia a Deus, peça a direção do Espírito Santo para interpretar, abrir o teu entendimento para você ler. Uma coisa é eu pegar aqui, vou ler os evangelhos, vou ler aqui porque eu tenho que ler a Bíblia toda no ano e tal. E eu vou entender os fatos, como aconteceram, a história, mas aquilo... Outra coisa é eu ler pela direção do Espírito Santo. Eu começo a ler uma coisa e aquilo vem, aquilo salta das páginas da Bíblia na minha mente, e você diz: como é que eu não vi isso antes? Aí você começa a se derramar diante daquilo, porque o Espírito Santo começa a falar com você, e você diz: olha, isso 100 vezes e nunca senti isso. Mas hoje é diferente, porque o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento.
Então não vá ler a Bíblia como você, com a mesma postura que você abre um livro qualquer. Isso é um livro espiritual. Você precisa ter o Espírito Santo abrindo o seu entendimento. Princípio 2, para ter um bom estudo da Bíblia: entenda os versículos dentro dos seus contextos. Não assassine o contexto. E tem o texto, o que vem antes e o que vem depois, a gente chama de contexto. Não arranque um versículo de dentro da Bíblia e tente entender ele isoladamente. A não ser que seja um provérbio ali, que às vezes o provérbio ele sozinho já diz tudo que tinha que dizer. Mas não pegue lá um versículo isolado, arranque e tente aplicar ele na sua vida sem entender o contexto. Você começa a ler uma história e você pega um versículo daquela história, é como se você entrasse aqui hoje, já faz bem uns 40 minutos, 45 minutos que eu estou falando, você entra aqui, passa um minuto sentado e sai, diz: eu entendi tudo que ele falou. Talvez você pegou uma parte que você vai dizer que eu disse uma coisa que eu nunca nem pensei em dizer. É porque você pegou um pedaço solto, sem contexto. Aí tem gente que, espiritualmente, eles começam parecendo estar certo, mas está tudo errado. Senhor, me mostra, me fala aqui na tua palavra, não sei o quê. Aí eles falam assim: o dedo polegado, a mão direita, onde cair é o Senhor falando comigo. Aí, pá. Meus amados, isso aqui não é um livro de sorte, não. Não é uma caixinha de promessa, não. Não tem uma caixinha de promessa, você tira um versículo. Isso é horóscopo cristão. Aí você, tá. Aí, então Judas foi e se enforcou. Não. É porque eu não tinha orado direito. Senhor, fala comigo. Aí, tá. Aí assim, e vai e faze tu o mesmo. Texto fora do contexto. Não faça isso. Aí tem gente: você vai começar a ler a Bíblia, você não tem costume. Comece lendo um versículo por dia. Eu não digo isso a ninguém. Comece lendo um versículo por dia. Não digo não, porque é um versículo que você não vai entender nada. Comece lendo uma porção que você entenda. Você está lendo o Novo Testamento, aí começou a ler a história de Bartimeu. Então Jesus ia a caminho na estrada de Jericó. Então o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pronto, terminei o versículo. Senhor, que tu aplica. E o resto da história foi o que aconteceu com o pobre do cego. Lê, pelo menos termina a história do cego, que ele foi curado, que ele seguiu Jesus pelo caminho. Você tem que entender a história, não é obrigado a ler o livro todo. Não, eu vou ler um capítulo. Também não digo ler um capítulo, porque às vezes a história passa um pouquinho do capítulo, às vezes a história termina um pouquinho antes do capítulo e você já começa. Leia uma porção significativa que você entenda o contexto do que você leu. Então, um segundo princípio é: entenda os versículos dentro dos seus contextos. Terceiro princípio: não confunda passagens históricas com passagens doutrinárias. Isso é um erro muito comum cometido entre os evangélicos. Confundir o que é uma passagem histórica com uma passagem doutrinária. O que é uma passagem histórica? É quando a Bíblia simplesmente está relatando o que aconteceu com determinado personagem bíblico. Ali é só um relato de uma história. E o que é um texto doutrinário? É quando a Bíblia está mandando você fazer alguma coisa. Mandando alguém fazer alguma coisa, e aquilo pode ser aplicado à minha vida. Isso é um texto doutrinário, é um mandamento, é uma ordem, uma orientação. Então o que é um texto histórico? É um texto que está contando a história de alguém que fez alguma coisa. E o que é um texto doutrinário? É o texto em que a Bíblia está mandando eu fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Exemplo de um texto histórico. Gênesis 32, 22. E levantou-se, isso é Jacó. E levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou do vale de Jaboque. Aí você lê um texto desse: então eu posso ter 2 mulheres e botar 2 empregadas lá em casa para também ser minha mulher. Não, aqui está simplesmente relatando o que Jacó fez. Aqui a Bíblia não está dizendo que você tem autorização para ter 2 mulheres ou 4 mulheres. Está apenas relatando. Não está dizendo que Deus concordou com isso. Não está dizendo que Deus mandou ele fazer isso. Quem conhece a história sabe que essa história das 2 mulheres foi uma enganação do sogro, e ele se viu
nesse emaranhado e depois desobediência mesmo. Agora quer ver um texto doutrinário sobre esse assunto? Gênesis 2, 24. Portanto, aqui é um texto doutrinário. Olha só. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é um texto doutrinário. Primeiro, sai da barra da saia da tua mãe, pegue sua mulher, una-se a ela, e vocês dois, não são vocês quatro, e vocês dois tornem-se uma só carne. Qual é a vontade de Deus? Qual é o mandamento de Deus para o casamento? Um homem e uma mulher, deixando pai e mãe, ou seja, para constituir a sua família, e sendo os dois uma só carne. Isso é um texto doutrinário. Então, cuidado, não confunda texto histórico com texto doutrinário. Às vezes é só relatando. Então Davi está na janela e viu Batseba e sentiu desejo por ela e está só dizendo o erro de Davi. Não está dizendo que você tem que fazer a mesma coisa. Então é melhor você fechar a sua janela. Princípio 4. Não transforme a aplicação do texto para a sua vida em uma doutrina para os outros. Não transforme as suas experiências pessoais com a Bíblia em mandamento e doutrina para os outros. Vou dar um exemplo. O irmãozinho vai lá e abre Romanos 13, 8 e vai ler. Romanos 13, 8, no momento devocional dele, ele lê: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Só que o irmão estava passando por um momento de muita dívida quando ele leu isso. Estava pendurado no cheque especial, um nome sujo na praça. E ele estava no momento devocional e Deus falou: a ninguém devais coisa alguma, só deva o amor. E aí o Espírito Santo vai lá e no lombo dele. Aí ele entende: eu tenho que criar vergonha na minha cara, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que batalhar, vou pagar quem eu devo. Aí o Espírito Santo continua, e o culpado é seu cartão de crédito que você não sabe usar. Sai comprando no cartão de crédito para tudo que é lado, quebra esse danado. E naquele momento com Deus lá, ele entende que tem que quebrar o cartão de crédito, porque ele não consegue ter domínio sobre o cartão. Aí ele vai lá e quebra o cartão dele tudinho. Depois de um tempo ele experimenta liberdade financeira. Essa foi a experiência dele com Deus através de Romanos 13, 8. Aí ele começa a partir daí dizer: todo crente tem que quebrar o seu cartão de crédito, porque lá em Romanos 13, 8 diz isso, que crente não é para ter cartão de crédito, porque isso é maldição na sua vida. Está certo isso? Está errado. Eu conheço pessoas que usam o cartão de crédito, é uma benção, porque eles pagam a fatura todinha direitinho, eles acumulam milha, viajam de férias com as milhas que acumularam e não devem nada a ninguém. Então não é porque você é controlado pelo seu cartão de crédito que agora você vai dizer que isso é uma maldição na vida de todo mundo. Foi maldição na sua vida que não teve controle sobre aquilo. Então, isso é um exemplo de alguém que pega a sua experiência a partir de um momento de leitura da Bíblia, é o que o Espírito Santo falou com você, na sua necessidade, no seu tempo, e você quer aplicar aquilo como doutrina para os outros. É daí que saem as aberrações do meio cristão, de gente querendo impor coisa aos outros, mas na verdade Deus não está exigindo isso de ninguém, exigiu isso de você, e você quer que isso seja para todo mundo. Cuidado para não pegar experiências pessoais que você teve com Deus a partir da leitura da Bíblia, que foi a aplicação da Bíblia na sua vida, no momento que você está vivendo, e querer transformar isso em doutrina para todo mundo. Cuidado, cuidado. Esse é o princípio 4. E a próxima pergunta, está bem pertinho. Eu estou sem relógio, é bom que eu não fique nem com peso na consciência. O que a Bíblia deve ser para nós? É outra coisa bem prática. O que é que a Bíblia deve ser para nós? Esse livro maravilhoso, você já aprendeu que ele é maravilhoso, que ele é comprovado cientificamente, que ele é a palavra de Deus, evidências externas, internas e pessoais. Você já teve algumas dicas de como tirar um bom proveito na hora de estudar esse livro. Mas o que é que esse livro, afinal de contas, tem que ser para nós, de verdade? Primeiro, complete aí. A Bíblia deve ser a nossa fonte de alimento e poder. A Bíblia é a nossa fonte de alimento e de poder. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz assim: Ele te humilhou, isso é Deus falando à nação de Israel, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná.
que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar o entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse texto é familiar para você? Você lembra qual foi o personagem bíblico do Novo Testamento que citou Deuteronômio 8:3? A segunda parte de Deuteronômio 8:3, quem foi? Jesus. Lembra na tentação? Ele disse para o diabo, não só de pão, está escrito também que não só de pão viverá o homem. Jesus estava citando Deuteronômio 8:3. Olha que interessante. Vê se esse texto não é palavra de Deus. Jesus usou esse texto contra o diabo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é nosso alimento, a palavra de Deus é nosso alimento. Assim como o nosso corpo precisa alimentar-se regularmente para estar de pé, para estar vivo, para estar forte e saudável, o nosso espírito também precisa de alimentação. E a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Diga para a pessoa do seu lado, a palavra de Deus é alimento para o seu espírito. Agora pergunte para a pessoa que está do seu lado, e o seu espírito está com fome? Quantas vezes por semana eu devo alimentar o meu espírito com a palavra de Deus para que eu seja forte e saudável espiritualmente falando? Salmo 1, versículo 2 e 3, nós cantamos isso aqui hoje. Tem a receita, Deus dá a receita de quantas vezes por semana você deve se alimentar da palavra para que você seja forte e frutífero. Diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, qual a receita de Deus para você ser uma pessoa viva, frutífera e bem sucedida? A receita de Deus é que você se alimente quantas vezes da palavra por semana? A receita de Deus é que você se alimente dela de dia e... Eu não ouvi. De dia e... De dia e de noite. Quer dizer, lê o livro de dia e de noite. Medite no livro de dia e de noite. Você lê ele todo dia, mas você medita, você pensa, você aplica de dia e de noite. Aí sim você vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro que corre água. As suas raízes vão estar alimentadas, vai vir a seca e as suas folhas não vão cair, e você vai dar frutos sempre na estação correta. De dia e de noite. Você tem que alimentar o seu espírito. Meu amado, se toda porção de Bíblia que você come é a porção que a gente serve aqui no domingo, então você está anêmico espiritualmente falando. Você já deve ser ou vai se tornar raquítico espiritualmente falando. Imagina se você passasse a semana de fome e só comesse aqui na lanchonete ali depois do culto. Próxima semana você não viria mais, porque você estava morto. Por que você faz isso com o seu espírito? A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras e o poder de Deus. Tem muitos cristãos escolhendo só a segunda parte desse versículo. Eles querem conhecer o poder de Deus, mas eles não estão muito preocupados nem interessados em conhecer as Escrituras Sagradas. Eles querem conhecer o poder, mas as Escrituras não. São aqueles que valorizam muito mais as experiências sobrenaturais do que o conhecimento e a obediência da palavra de Deus. É daí que vem as grandes aberrações religiosas. As pessoas que vivem freneticamente correndo atrás do poder, do fogo, da bênção. Pessoas que acham que o poder de Deus está no grito, no arrepio, na sapateada, no sopro, na queda.
Mas o poder de Deus, está na sua palavra. Eu ouvi alguém dizer amém? Amém. O poder de Deus está na sua palavra. Você quer conhecer o poder de Deus? Então conheça a palavra de Deus. Você não pode conhecer o poder de Deus se você não conhece as Escrituras. Se você não conhece, não pratica e não vive a palavra de Deus. A Bíblia é tão poderosa, a palavra de Deus é tão poderosa, que quando o diabo quis derrotar Jesus, sabe o que foi que ele usou? A Bíblia. Você lembra da tentação? Está lá Jesus no deserto e o diabo diz: não, porque está escrito que se você está com fome, transforma essas pedras em pães. Não, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos para te proteger, então pula aqui do alto do pináculo. A Bíblia é tão poderosa, e o diabo sabe disso mais do que você e do que eu, que quando ele tentou derrotar Jesus, ele usou a Bíblia como arma, e Jesus, para derrotar e contra-atacar o diabo, ele usou o quê? A Bíblia. Ele diz: porque também está escrito, não só de pão viverá o homem, porque também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí a gente está correndo atrás de um outro poder, que não é esse poder. O diabo sabe mais do poder desse livro do que você e do que eu. A Bíblia é fonte de alimento, e a Bíblia é a nossa fonte de poder. Segunda coisa que a Bíblia deve ser para nós: a Bíblia deve ser o nosso mapa e o nosso manual do fabricante. Deus nunca vai dizer para você viver de uma forma que viole alguma coisa escrita nesse livro aqui, porque Deus é absolutamente coerente e consistente. Deus não muda, e a sua palavra também nunca muda, porque mudar é coisa de quem é imperfeito. Por que nós temos que mudar todo dia? Porque precisamos melhorar. Porque algumas pessoas mudam porque pioram. Deus nem piora nem melhora, porque Deus é perfeito. Lucas 21, 33: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Hebreus 13, 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Essa é a grande vantagem de viver para agradar a Deus, viver para cumprir a palavra de Deus, é que ela nunca muda, e Deus nunca muda. Então aquilo que Deus ordenar para você hoje, está valendo para amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Aquilo que Deus disser para você que é errado hoje, é errado amanhã, é errado daqui a 100 anos. Deus não muda. E é por isso que é bom servir a Deus, porque Deus não é aquele que está sempre: ontem era errado, mas hoje está certo. É relativo, não. O que é errado é errado, o que é certo é certo. O que ele não gosta hoje, ele não gosta amanhã. O que ele gosta hoje, ele gosta amanhã. E é por isso que é muito, muito melhor viver para agradar a Deus do que viver para agradar as pessoas que estão sempre mudando. Tem gente que fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Eu sempre digo isso. Eu vou orar e vou jejuar para saber se Deus quer que eu aceite aquela proposta de emprego que o patrão disse que eu tenho que mentir lá no emprego. Leia João 8,44. Lá tem a resposta para a sua oração. Diz que o diabo é pai da mentira, e quem mente é filho do diabo. Aí tem gente jejuando e orando, pedindo a Deus orientação por coisas que a Bíblia já respondeu faz tempo. Então, quanto mais você conhecer dessa palavra, menos perguntas idiotas você vai fazer para Deus, e menos tempo você vai perder orando por coisas que já está respondido aqui. É o que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Quanto mais intimidade com a palavra, menos perguntas desnecessárias você vai fazer. E olha o que diz 2 Timóteo 3,16, estou chegando no final. Porque toda Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia não é apenas uma coleção de pensamentos humanos, ideias de homens. Atente para a expressão que Paulo usa em 2 Timóteo, diz que toda a Escritura
é divinamente inspirada, ou seja, é inspirada por Deus. A palavra inspirada vem do grego, que literalmente significa soprada por Deus. Toda a Escritura é soprada por Deus, é inspirada por Deus. Você pode contar com a Bíblia. Ela guiará você, ela corrigirá você, ela confortará você e ela ajudará você. Agora, se você nunca abre a sua Bíblia, como é que Deus vai falar com você? Se você não está lendo diariamente a sua Bíblia, você está perdendo a maneira número 1 pela qual Deus gosta de falar com as pessoas, através da sua palavra. A Bíblia é o manual para a vida, o manual do fabricante. Quando você compra um eletrodoméstico, invariavelmente dentro da caixa vem um manual do fabricante. Esse manual vem dizendo a forma certa de você usar aquele eletrodoméstico. Vem dizendo a forma que você tem que fazer para evitar colocar aquele eletrodoméstico em risco. E vem dizendo a forma certa de você usar ele para que ele dure muito tempo e para que ele cumpra os objetivos para os quais ele foi fabricado. Não é assim? Agora, quando você pega um eletrodoméstico e você não lê o manual, você já pode queimar de cara, botando na 220 se ele é 110. Aplicando isso para a nossa vida. Se você tenta viver sem se certificar o que é que o manual do fabricante, porque foi Deus que fabricou você, quando você tenta viver sem ler o manual do fabricante, o que é que ele diz sobre como você deve viver, você vai terminar colocando a sua vida em risco, vai terminar não tirando o melhor da vida, não encontrando satisfação nem realização, porque você não está seguindo o manual do fabricante. Você quer olhar para dentro de você e dizer, eu vou olhar para dentro de mim e vou descobrir o propósito da minha vida. Nunca. Quer descobrir o propósito da sua vida? Olhe para dentro da palavra de Deus, porque esse é o manual de quem fez você. Você não pode criar o seu próprio propósito. Deus, quando fez você, Ele já fez você com um propósito. A tesoura de jardinagem não pode dizer, o meu propósito é cortar os cabelos do meu dono. Não dá certo, a de jardinagem é para cortar planta, vai dar tudo errado. Porque quem fez ela para cortar planta. A Bíblia é o nosso manual do fabricante. Tem muita gente colocando a sua vida debaixo de estresse, de preocupações, de crises conjugais, de crises financeiras, de doenças. Sabe por quê? Porque não leu o manual do fabricante. Não leu o manual do fabricante. E é por isso que está botando a sua vida debaixo de estresse, de preocupação, de doença, de crise conjugal, de crise financeira. Tem um monte de gente em crise conjugal. Tem um monte de gente aqui dentro com crise conjugal. Por quê? Porque não está lendo esse negócio aqui, ó. E nem está praticando isso aqui. Porque aqui diz o jeito de você ser um marido melhor, aqui diz o jeito de você ser uma esposa melhor, aqui diz o jeito de você ser um filho melhor, mas você não está lendo, não está praticando o manual, aí toma crise conjugal, toma crise financeira. Aqui também fala sobre finanças, sabia? Se você não lê o manual, meu amado, você está botando sua vida em risco. Você está ligando na 220, coisa que é 110, e ligando em 110, coisa que é 220. O manual do fabricante para as nossas vidas. Eu vou compartilhar novamente com vocês uma frase que eu compartilhei no domingo da inauguração, mas eu acho que ela cai para a gente concluir esse assunto hoje. A frase de Mark Twain. Ela diz: não são as partes da Bíblia que não compreendo que me preocupam, mas sim as que eu entendo e não pratico. Não são os chifres das bestas do Apocalipse que eu não entendo aquilo que me preocupa, nem a cor dos cavalos, amarelo, vermelho, branco, mas são as coisas que Jesus falou, como perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, servir uns aos outros. Tome a sua cruz, que você entende direitinho o que é, mas não pratica. Essas coisas devem tirar o teu sono. As coisas que você entende, mas que não pratica. Meus amados, muito sangue foi derramado ao longo da história para que você e eu tivéssemos acesso a esse livro. Portanto, não deixe ele jogado na sua estante, numa gaveta, sendo empoeirado. Valorize a Bíblia
e valorize a liberdade de ter quantas Bíblias você quiser, em quantas versões você quiser. Nem todo mundo tem esse privilégio que nós temos. Bota o próximo slide, por favor. Isso é recente. Cristão preso por deixar a Bíblia em hotel é liberado na Coreia do Norte. Isso aconteceu no dia 22 de outubro de 2014, foi final do ano passado. Essa notícia está naquele site ali, infogospel.com. Está ali a foto do rapaz. Ele foi à Coreia do Norte, tinha uma Bíblia, mas quando ele saiu do hotel, ele esqueceu a Bíblia no quarto do hotel. Foi denunciado e foi preso. Aqui eu tenho um relatozinho curto de Jeffrey. Esteve por quase 6 meses nas prisões norte-coreanas por ter esquecido uma Bíblia em um hotel em maio de 2014, o qual é considerado uma afronta às leis coreanas, que não admitem nenhuma manifestação religiosa sem autorização do governo. Mas nesta terça-feira, 21, o Departamento do Estado anunciou a libertação de Jeffrey para a alegria da família, amigos e irmãos em Cristo. Jeffrey tem 56 anos, reside em Ohio, esteve aguardando julgamento na cidade portuária de Shaoxing, alguma coisa assim. Mas deixou a Coreia do Norte rumo ao seu lar para estar novamente com sua esposa e família a bordo de um avião do governo americano nesta terça-feira, dia 21. E aí você tem uma Bíblia, você pode ter 50 Bíblias em casa, na tradução linguagem de hoje, na NVI, na revista corrigida, na atualizada, mas você não valoriza isso. Meus amados, eu quero encerrar passando 2 vídeos. Primeiro é um vídeo que mostra a alegria dos chineses, que é outro lugar onde Bíblia é proibido. Não só Bíblia, o cristianismo, de certa forma, é proibido, a não ser o cristianismo autorizado e controlado pelo Estado, mas a igreja verdadeira na China, ela é uma igreja escondida. E a alegria dos chineses ao receberem Bíblias contrabandeadas, porque é assim que as Bíblias entram na China, escondidas. A alegria deles quando pegam a Bíblia. E depois, um outro vídeo, esse é um pouco maior, mas que mostra a chegada da Bíblia em uma região da Indonésia. Há uma língua lá, que eles na Indonésia falam muitos dialetos, mas um dialeto que não tinha Bíblia na língua deles e que os missionários traduziram, e a chegada da Bíblia naquela comunidade é uma coisa extraordinária. Eu queria muito compartilhar isso com você e gostaria que você ficasse atento. Apaga aqui essa parte da frente. Na China, olha só, quando abriu a mala de Bíblia, olha aí os jovens lá recebendo a Bíblia. Agora vamos passar da chegada da Bíblia na Indonésia. Isso é bem legal. Traffic advisory Mike Alpha Delta from Sintani to Korpa, now crossing the ridge just above Sela, maintaining 2000. There'll be a big party when we land. There'll be dancing and singing, and it'll be pretty amazing. Eles em terra esperando o avião chegar com as Bíblias. Esse é um pastor local. Olha o que eles estão cantando. Sim, Jesus me ama. A Bíblia diz assim.
Aumenta um pouco o áudio. Darana nyundi yibu daibna gigip memero. Dara memero kom. Sumni de verena nyundi yibu nisin. Mati sampai wahyu. Gigip tangkal verena. Wala yoksimna igin kom. Kiaman. Light Valor Mike Alpha Delta landing Koraput. Light Valor Mike Alpha Delta on the ground. Sepuluhan na nginulok yung sibebe yakadap na nung ingangulam siyo yung sibebe kat na dilibok kaman na ano sumunod nila kumbok sunene yung dimi suka na sut bisiku buka yung dimi na membib siyang panuna di mana dalib siyang sunene sembib no tingangulam niyo Nana ini yung diubu amulat lam sisi wenana Indonesia yubu di babe, Lani yubu di babe, Yali yubu di babe, Narca yubu di babe na amulat lam sisi no pare tahun so amulat lam sino bu tanggal 16 Maret nenegena ini yung di buku Alkitab Koruk pun yubu kuma Kim Yal yubu nanti saya yang maju ki yokon ane na neri jinmal emi yung mapo mulatlam sununa nundi yubu rahit samona na sambonun kuma yoko yubu sambane di on buku at kemelan neri ompat sunun kum ane na korupun yubu anda ot wen ising kempat neri berda ompat sununa apa neri kanga ngingang ulam niyo tanggal 16 Maret dan kena kam yak daya yubu nenege kigip nundi suku kim yal sokowak kigip yung diyawan nundi kigip Dawubdi, Salbay Abdi, gigip nundi nang loma gigip debab. Abo kan nundi kangan yang loko lamsil. Pet nak pelim na, sumnen. Emi yung na yung apa, tiplam na. Ano se? Di man dia ayu nene ke lakdet ni yase. Di man dia nene ke na. Wene yako deb lao. Di man dia nene na del yala ako buka sampai pokoplak na orun lula. Você viu aquele testemunho quando ele diz que para pregar, para ensinar ele tinha que traduzir. Ele diz, mas quando essa Bíblia chegou na nossa língua, então essa Bíblia é como uma arma na minha mão. Onde é que anda a sua arma? Esquecida, empoeirada, guardada.
Vocês viram os jovens na China recebendo uma Bíblia, a emoção que eles sentiram ao receber uma Bíblia? Quantos jovens aqui têm vergonha de serem vistos como uma Bíblia? Será que nós temos que perder essa liberdade para começarmos a valorizar isso aqui? Você acha que é impossível o Brasil um dia deixar de ter essa liberdade? Não é impossível. Mas nós temos que aproveitar a liberdade que temos e valorizar de ter algo tão precioso. Às vezes, quando eu pego um livro de um autor que eu admiro, de alguém que eu aprendo, né? Eu pego lá um livro lá do Rick Warren, do Bill Hybels, são pastores que me inspiram às vezes. Eu pego lá, é como se o Bill Hybels, o Rick Warren estivesse sentado comigo na sala lá de casa, conversando comigo, falando das experiências dele lá na igreja. Eu acho isso fantástico. Aí você pega a Bíblia, é como se o próprio Deus, o Deus do universo, o Criador do universo, estivesse sentado na sua sala conversando com você. Como é que você pode não valorizar isso? Como é que você pode não dar importância para isso? Valorize, leia e viva o que esse livro diz. Meu amado, eu sei que a hora está avançada, mas eu não posso encerrar sem dar a oportunidade àqueles que ainda não são discípulos de Jesus, de se tornarem discípulos de Jesus. Em João capítulo 1 diz que Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o Logos de Deus, a palavra de Deus viva. Tudo isso é para você conhecer a Deus, conhecer o plano de salvação de Deus e entregar sua vida a Deus através de Jesus. Se você está aqui hoje e ainda não é discípulo de Jesus, tem um trecho aqui lá em Apocalipse 3:20, que Jesus, depois de ter ressuscitado, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou sentar à mesa com você na sua casa, vamos jantar juntos. Ou seja, vou participar da tua vida, da tua intimidade. A iniciativa foi sempre de Deus, desde o início da história. Deus tomou a iniciativa. Por que Deus criou você? O que é que você pode dar a Deus que Ele não tem? Você não tem nada que Deus precise. Ele criou você simplesmente porque Ele queria compartilhar do amor dEle. Ele tomou a iniciativa, Ele fez você. Ele tomou a iniciativa, Ele mandou Jesus para pagar a dívida dos nossos pecados e nos reaproximar com Ele. Ele tomou a iniciativa, Ele bate na porta do teu coração, mas Ele requer de você uma resposta. Ele disse: se você ouvir minha voz, você ouviu a voz. Ele disse: se você abrir a porta, eu vou entrar na sua vida. Experimente Jesus. De repente você é alguém que precisa ser convencido, e hoje talvez tenha sido um bom dia para você vir aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A gente vai falar sobre isso próximo domingo, mas é muito importante que eu diga isso hoje. Você nunca vai conhecer Deus verdadeiramente enquanto você não se submeter a Ele. Deus não é o tipo de pessoa que você conhece para depois aceitá-lo. Primeiro você se aceita, primeiro você se submete, primeiro você se prostra, depois Ele se revela a você. Lembra? O Espírito Santo é necessário para você entender isso aqui. E quem é que recebe o Espírito Santo? Aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Você nunca vai experimentar o poder dessa palavra enquanto você não entregar a sua vida a Jesus, para Ele ser o teu Senhor e o teu Salvador. Se você está aqui hoje e quer ser discípulo de Jesus, se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida a Jesus, quer abrir a porta do seu coração, chamar Ele para entrar, ser o teu Senhor, se você quer receber o Espírito Santo de Deus na tua vida, no teu coração, aquele que revela a você as verdades de Deus, então eu posso conduzir você em uma oração em que você vai abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para entrar. Na verdade você não vai nem convidar Ele para entrar, porque Ele já está se convidando, Ele está batendo a sua porta. Você vai só permitir que Ele entre. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer recebê-lo como teu Senhor? Você quer ser morada do Espírito Santo de Deus? Então onde você está, feche seus olhos.
Eu não estou falando sobre ser membro da Igreja Batista, estou falando sobre ser discípulo de Jesus. Feche seus olhos e repita essa oração comigo de todo o seu coração. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão sobre minha vida. Eu quero experimentar da tua palavra, do teu poder, da intimidade com o Senhor. Eu ouvi a tua voz, eu senti o Senhor bater na porta do meu coração, e hoje eu decido abrir essa porta para o Senhor. Entra no meu coração, faz morada em mim, implanta no meu coração os teus valores, me faz ser atraído por aquilo que te atrai, me capacita a gostar das coisas que o Senhor gosta, me ajuda a rejeitar tudo aquilo que o Senhor reprova. E se há alguma coisa em mim que não te agrada, eu abro mão disso agora em nome de Jesus. Pode tirar de mim. É em nome de Jesus que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém e amém. A Bíblia diz: se você fez isso, se você fez essa oração de todo o teu coração, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é discípulo de Jesus. Você provocou muita alegria no céu, segundo Lucas 15. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez e acaba de se tornar discípulo de Jesus, faz um sinal. Quem se tornou discípulo